telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre o nosso Cremos, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos, a revista da classe de adultos, comentada pelo pastor Ezequias Soares. E nesta lição que nós vamos tratar hoje é a lição de número 3. Nós vamos tratar na lição de número 3, que será estudada no próximo domingo, na EBD, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje, debater aqui e no próximo domingo, lá na sua sala da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus disse assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a verdade prática: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos, prontos para iniciar a nossa conversa, o nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Querido telespectador, telespectadora do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por mais esta oportunidade. Hoje estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Na lição anterior estudamos sobre o monoteísmo e aprendemos que a Bíblia revela que existe apenas um Deus. Existe apenas um Deus, como a gente aprendeu lá no Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porém, ao longo da revelação bíblica, caminhando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente percebe que há uma revelação progressiva das verdades de Deus. A Bíblia caminha de menos verdade para mais, menos revelação para mais revelação, do Antigo para o Novo Testamento. E aí nós aprendemos e vemos, principalmente no Novo Testamento, que há 3 pessoas na divindade, que o único Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é uma triunidade de pessoas e que cada pessoa da Trindade ela é eterna, cada uma tem todos os atributos exclusivos de Deus. E aí chegamos à conclusão de que realmente há uma pluralidade de pessoas na deidade. E isso é importante a gente compreender essa revelação de Deus ao longo das Escrituras, principalmente no Novo Testamento. A palavra Trindade ela não existe na Bíblia, porém a Trindade é revelada nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, e nós vemos, conforme aqui está no tópico 1 da nossa lição, construções bíblicas trinitárias. Nós vemos no Novo Testamento várias passagens bíblicas onde aparecem as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa mesma situação, numa mesma hierarquia, no mesmo grau de importância. Acabamos de ouvir aqui a leitura do texto áureo da nossa lição. Na grande comissão, Jesus disse para a igreja, disse que nós batizássemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então nós temos aí as 3 pessoas aparecendo, associadas, como dando autoridade para o batismo. Isso já mostra que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Então, essas passagens bíblicas que mostram as 3 pessoas, a associação dessas 3 pessoas, mostram exatamente que elas 3, elas são iguais em natureza, em essência, em poder e em atributos. E no tópico 1.1 da nossa lição,
fala da unidade na Trindade, por exemplo, na distribuição dos dons espirituais. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 4, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então a gente vê aqui no versículo 4, falando sobre o Espírito, no versículo 5, falando sobre Cristo, o Senhor, e no versículo 6, falando de Deus Pai. Então nós vemos vários versículos no Novo Testamento onde aparecem as três pessoas em associação, mostrando o mesmo grau de hierarquia, de poder e de soberania. Pastor José Roberto, temos também outras passagens no Novo Testamento que também aparecem as três pessoas juntas. É isso mesmo, pastor Fábio. A bênção apostólica, o ponto 1.2 da nossa lição, que inclusive está aqui na leitura bíblica em classe, é um texto no qual Paulo, ao concluir a sua segunda epístola aos crentes da cidade de Corinto, ele faz a seguinte declaração, uma espécie de bênção, não é? Na qual ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então nós vemos aqui a citação de Deus o Pai, de Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então nós vamos explicar aqui que não se tratam de três deuses, mas de três pessoas, e aí essas três pessoas são citadas aqui nesta passagem. Então o pastor Fábio já disse muito bem, o termo Trindade, muito embora ele não seja encontrado na Bíblia, é um termo teológico, por assim dizer, mas ela é uma doutrina que é facilmente encontrada nas páginas do Novo Testamento. E aqui esta passagem de Paulo, ela justamente reforça essa ideia. Nós aproveitamos para dar um exemplo. Nós costumamos dizer que a água ela é composta de hidrogênio e oxigênio. Nós dizemos que é H2O e nós não vemos esse nome na água, mas isso não quer dizer que não existam esses componentes nela. Então, de igual modo, a doutrina da Trindade, muito embora nós não tenhamos este termo na Bíblia, mas é um termo teológico, ou seja, é uma categoria teológica dada a partir das referências que nós temos na Bíblia Sagrada. E pastor Fábio, além dessa unidade na Trindade que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12 e nessa bênção apostólica, segundo aos Coríntios capítulo 13, nós temos também aí o ponto 1.3 da nossa lição que fala sobre o Deus Trino e o Uno revelado, não é isso? Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Nós temos também a associação das três pessoas da Trindade na descrição da unidade da fé, em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. E aproveitando que você falou aí da ilustração da água, a gente sabe que a água ela se apresenta na natureza em três estados físicos. É sólido, que é o gelo, líquido, que é esta água que a gente bebe, no estado líquido, que é a mais conhecida, e também água no estado gasoso, que é o vapor de água que está na atmosfera, forma as nuvens, etc. Então, embora a água se apresente na natureza em três estados físicos diferentes, sólido, líquido e gasoso, porém, ela é de uma mesma natureza, ou seja, H2O. Então, o gelo é H2O, a água líquida que a gente bebe é H2O e a água na forma de vapor também é H2O. Então, da mesma forma, dentro da deidade, da essência única, né, de Deus, subsistem três pessoas distintas, mas compartilhando de uma mesma natureza comum. Todas, né, as três pessoas da deidade, elas possuem os mesmos atributos. E aqui Paulo, escrevendo aos Efésios, em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, ele diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então aqui no versículo 4 ele fala do Espírito Santo, no versículo 5 ele fala sobre o Filho
e no versículo 6 ele fala sobre o Pai, sobre o Deus Pai. Uma coisa também que eu gostaria de esclarecer e colocar aqui para os nossos telespectadores é que essa designação que normalmente a gente chama primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, essa ordem de primeira, segunda e terceira não tem nada a ver com existência cronológica, porque as três pessoas da Trindade sempre existiram, nenhuma foi criada depois de outra, sempre todas as três existiram, são igualmente eternas. E também não há nenhuma relação com relação à hierarquia. O Pai é maior do que o Filho é maior do que o Espírito Santo. Então não existe nada disso. Então, inclusive eu mesmo nem gosto de usar essa denominação, essa nomenclatura de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Prefiro falar sobre as pessoas da Trindade, que Jesus é uma das pessoas da Trindade, Deus Pai é uma das pessoas da Trindade e o Espírito Santo também é uma das pessoas da Trindade. Muito bem, nosso primeiro bloco do programa de hoje já está chegando ao fim. Vamos fazer um intervalo e já a gente retorna para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando ao longo deste trimestre algumas doutrinas, as principais doutrinas da fé cristã, que são esposadas pela Assembleia de Deus, que fazem parte do nosso Cremos, e hoje nós estamos abordando a doutrina da Trindade. Nós estamos mostrando que nós cremos na Santíssima Trindade, que é um só Deus em três pessoas. O ponto 2 da nossa lição tem por título o Deus Trino e Uno. Então, simultaneamente, nós temos aqui um Deus que se apresenta de forma tríplice, mas que é um Deus. Então, nós estamos aqui usando algumas analogias na tentativa de tornar mais compreensível uma doutrina que realmente nós reconhecemos que é misteriosa e que não pode ser facilmente explicada e apreendida pela lógica humana, evidentemente, porque se trata de Deus e Deus não pode ser totalmente explicado. Nós podemos compreender a partir daquilo que Ele se revela e que nos revelou nas Sagradas Escrituras. Então, Deus é 3, 1. E já que nós tratamos aqui de analogias, eu me lembro de uma história que se conta de um rapazinho que estava defendendo que Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, e alguém questionou e disse: como pode? 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, levando aquele jovem a assumir que na verdade eram 3 deuses. E ele disse: não, do mesmo modo, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, quer dizer, são algumas lógicas e analogias na tentativa de explicar que Deus é, ao mesmo tempo, 3, 1. Né? Então, a gente fala na triunidade de Deus. E, em relação à divindade de Cristo, né, que é um ponto importante, nós citamos aqui com o comentarista João 1:1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tem uma tradução, uma versão que circula aí entre as Bíblias, que diz que o Verbo era um Deus, na tentativa de mostrar que Jesus é um Deus menor, trata-se de um Deus inferior, de uma divindade. No entanto, todas as principais traduções reconhecidas, historicamente produzidas por exegetas, tradutores conceituados, assumem aquilo que está nas nossas Bíblias em língua portuguesa, as clássicas traduções, que dizem que o Verbo era Deus. Então, quando nós vemos essa declaração em João 1:1, nós não podemos fazer outra afirmação, senão com base em Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era Deus, Jesus foi Deus e Jesus é Deus e sempre será Deus. Né? Existe inclusive uma confusão entre alguns irmãos, até evangélicos, que pensam que Jesus, quando veio à Terra e quando ele se fez carne,
ele deixou de ser Deus. Não, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão de algumas funções que ele outrora tinha, porque ele passou pela kenosis, que é um termo teológico com base lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no esvaziamento, né, quando Cristo se esvaziou. E esse esvaziamento não é da divindade de Cristo, ele continua sendo Deus. Então, nós precisamos assumir que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que também o Espírito Santo é Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos, capítulo 5, Pedro dizendo que quem mente é o Espírito Santo, mente a Deus. E ele assume que o Espírito é Deus. Não se trata apenas de um vento, de uma força, de uma energia, mas da divindade. Então, nós vemos nesses textos bíblicos expressões que confirmam a doutrina da Trindade, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Nós temos elementos bíblicos suficientes, pastor Fábio, para assumir a doutrina da Trindade. É verdade, pastor José Roberto, é o que nos revela a Bíblia Sagrada, e a gente percebe pelas páginas das Escrituras que o Deus único e verdadeiro, ele existe numa pluralidade de 3 pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas, né? Alguns chamam a Trindade, outros chamam a triunidade, né? Esse termo triunidade também é muito pertinente, porque fala de 3 pessoas na única divindade, 3 pessoas da mesma essência. E no tópico 2.2 da nossa lição, que fala sobre a Trindade, lembrando mais uma vez que esse nome Trindade ele não existe na Bíblia, é um termo técnico, teológico, mas que revela, que mostra como é que é a natureza de Deus. O nome Trindade não existe na Bíblia, mas a doutrina da Trindade existe na Bíblia. A doutrina da Trindade existe nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia mostra e revela 3 pessoas eternas, 3 pessoas onipotentes, 3 pessoas onipresentes, 3 pessoas oniscientes, 3 pessoas identificáveis, separadas, distintas, porém atuando conjuntamente em muitas ocasiões, inclusive no batismo de Jesus, a gente vê ali o Pai no céu falou: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo", o Filho na forma humana sendo batizado no Jordão e o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E a gente vê, embora o Antigo Testamento não tenha tantas revelações a respeito da Trindade como tem no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento podemos perceber algumas coisas, né? Um pouco dessa revelação. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Elohim, no hebraico. Elohim já fala ali Deus no plural. El é Deus no singular, Elohim é Deus no plural. Então já dá uma ideia dessa pluralidade de pessoas na divindade. Agora, essa doutrina não foi muito explorada no Antigo Testamento, porque na época do Antigo Testamento era muito grande a idolatria e o politeísmo naquela região do Oriente. Então não foi muito enfatizada a questão da Trindade. Mas já em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus decide criar o homem, ele diz assim, Gênesis 1:26, "Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Então a gente observa aqui Deus se expressando no plural. Quem é que criou o homem? Quem é que fez o homem? Todo mundo vai responder: foi Deus. Mas quando Deus disse que ia fazer o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por 3 vezes, aqui em Gênesis 1:26, Deus se expressa no plural. Ele não estava conversando com os anjos. Quem fez o homem não foi Deus e os anjos, foi apenas Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis 3:22, depois que o homem pecou,
diz a palavra de Deus que disse o Senhor Deus. Foi Deus quem falou, dizendo assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, Deus falou, eis que o homem agora se tornou como um de nós. Então, Deus também se expressando no plural, certamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isaías, quando teve a visão do trono de Deus, Deus falou para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, ele também se expressando no plural. E já vimos no tópico 1 da nossa lição várias passagens bíblicas nas quais aparecem as três pessoas da Trindade associadas e atuando conjuntamente, como na bênção apostólica, na grande comissão para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São construções trinitárias e nós percebemos e vemos na Bíblia Sagrada que Deus realmente é uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência, né? Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras e cada uma juntamente com as outras é Deus. É isto que revela a palavra de Deus, como o pastor José Roberto bem falou há pouco tempo. Não podemos com a nossa razão compreender tudo, porque a nossa mente é finita e Deus é infinito e nós não podemos dissecar o ser de Deus. Deus não é um objeto de estudo, o qual podemos apreendê-lo e estudá-lo e dissecá-lo, porque a nossa mente é muito finita. Mas o nosso tempo do segundo bloco já acabou, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando hoje sobre a doutrina bíblica da Trindade. E aí o terceiro ponto da nossa lição, as crenças inadequadas. Então, nós vamos abordar aqui algumas questões teológicas, algumas categorias teológicas, baseadas em algumas doutrinas históricas sobre a Trindade. Evidentemente, nós queremos fazer aqui dar aqui uma orientação para o professor aí na sua sala de aula, para que tenha um pouco de cuidado em relação a essa terminologia, principalmente dependendo do nível do seu alunado na sua classe. Nós temos aqui 3 tópicos. Nós vamos tratar sobre o monarquismo dinâmico, nós vamos tratar sobre o monarquismo modalista e nós vamos falar sobre o arianismo. Então nós podemos ir para os aspectos teológicos e históricos dessas doutrinas, mas poderemos falar rapidamente a respeito de cada uma delas, sem causar muita confusão. Então, em relação à primeira, 3.1, o monarquismo dinâmico, não é? Nós queremos ressaltar logo a princípio que um dos principais teólogos que tratou dessa questão da Trindade, inclusive ele foi o teólogo a primeiro utilizar esse termo, foi Tertuliano. Então, nós temos aí os pais da igreja, aproveito aqui para dar um esclarecimento, os primeiros líderes da igreja do século II, III, da era cristã, eles foram chamados de pais da igreja, alguns bispos, alguns presbíteros da igreja. Um dos mais notáveis foi o Agostinho de Hipona, e esse aqui que vai ser falado muito aí ao longo da nossa aula, da nossa lição, que é Tertuliano, porque ele foi, digamos assim, o responsável por sistematizar teologicamente essa doutrina. Então, o Tertuliano, ele teve uma preocupação central com várias dessas crenças equivocadas e inadequadas a respeito da Trindade, e uma delas foi o monarquismo dinâmico. E o que era que pregava, o que é que defendia, o que é que ensinava essa doutrina? Bem, ela dizia que Jesus, ele de fato não seria Deus até o momento em que ele ressuscitou. Então, ele teria vindo como um enviado, né, do Pai, estava ali no meio dos homens, e depois que ele morreu, ressuscitou, então ele passou a ser o Verbo na divindade. Então, alguns teólogos defenderam isso, há alguns movimentos religiosos que ainda defendem esse pensamento na atualidade, e às vezes até alguns
cristãos evangélicos equivocados, né? No entanto, nós queremos dizer que, enfatizando aquilo que nós já dissemos aqui ao longo desta aula, que Jesus sempre foi o verdadeiro Deus. Nós vamos ter uma lição só para tratar aqui da divindade de Cristo. Portanto, Jesus foi Deus antes, né? Antes dele se fazer carne, ele era Deus encarnado, e depois da ressurreição dele, ele continuou sendo Deus. Então, pastor Fábio, essa aí é a orientação que a gente dá como instrução para refutar o monarquismo dinâmico. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, porque Deus, meu querido telespectador, não pode deixar de ser Deus. Deus, ele é Deus por natureza. Então, a kenosis, o esvaziamento de Cristo, ali, quando ele veio aqui na Terra, foi apenas das suas funções, né? Ele abdicou de usar das suas prerrogativas como Deus e só as usou em ocasiões onde perdoou pecados e recebeu adoração. Mas também tem outro conceito equivocado a respeito da Trindade, é o tópico 3.2, que fala dos monarquianistas modalistas, ou modalismo, né? Essa doutrina também é conhecida como modalismo, e os modalistas, né, eles ensinavam, né, que Deus aparece de modos diferentes. Ou seja, os modalistas ensinam que só existe uma pessoa, não existe três pessoas na deidade, que só existe uma pessoa, e esta única pessoa tem hora que aparece com a máscara do Pai, tem hora que aparece com a máscara do Filho, e tem hora que aparece, né, com a máscara do Espírito Santo. Para os modalistas, Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas são três faces, três semblantes ou três máscaras. O bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina modalista, e ele ensinava o que hoje também se denomina do unicismo. Então, o unicismo é a crença que existe apenas uma única pessoa na divindade. Eles não acreditam na Trindade. Então, para os unicistas, alguns grupos religiosos e até grupos de louvor da atualidade, bem conhecidos, que nós não vamos aqui falar o nome, eles defendem o unicismo, ensinam o unicismo, que é a crença de que não existe três pessoas distintas na Trindade, que na verdade só existe uma pessoa, e tem hora que essa pessoa se revela dizendo que é o Pai, tem hora que essa mesma pessoa se revela dizendo que é o Filho, e outro momento se revela dizendo que é o Espírito Santo. Porém, a gente vê claramente na Bíblia o Filho se relacionando com o Pai, orando com o Pai, o Pai falando com o Filho se referindo ao Espírito Santo e assim por diante. Inclusive, já falamos aqui em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, por ocasião do batismo de Jesus lá no Jordão. O Filho estava na terra, na forma humana, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e o Pai do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Então nós vemos aí nessa passagem bíblica, pastor José Roberto, três pessoas distintas simultaneamente aparecendo na mesma ocasião. Mas também tem outra crença inadequada, que é o arianismo. Muito bem. E o arianismo, essa expressão surgiu a partir de uma doutrina defendida por um presbítero lá de Alexandria, no Egito, que por volta do ano 318, ele começou a defender que Jesus era um Deus menor. E o nome desse presbítero era Ário. Então, daí vem o termo arianismo. Então, o arianismo defende que Jesus não é Deus igual a Deus o Pai, seria um Deus inferior ou um Deus menor. Então, a premissa que é colocada aqui é que houve um tempo em que o verbo não existia. Então, isso aí é uma doutrina bastante complicada, porque defende inclusive que Jesus foi criado, né? Até que Jesus teria sido a primeira criação de Deus. Não há qualquer respaldo bíblico para essa doutrina. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que Jesus é o Pai da eternidade, portanto ele é o verbo eterno, desde a antiguidade, eternamente Deus. E nós sabemos que, conforme Colossenses 1:17, Jesus é Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem
por ele. Essa doutrina ela foi fortemente rechaçada pela igreja, pelos concílios da igreja, evidentemente não apenas porque a igreja resolveu tomar esse partido, mas porque a igreja observou pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras, que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus que subsistem eternamente. Uma figura central na defesa da fé e na ortodoxia, quando nós usamos esse termo aqui, ortodoxia, para esclarecer o termo teológico, nós queremos dizer que a doutrina correta, a doutrina das Escrituras, uma das pessoas fundamentais para defender essa doutrina foi Atanásio. Daí a gente fala no credo atanasiano, ou no credo de Niceia, ou no credo de Constantinopla, que nós vamos falar aqui mais adiante, que girou principalmente em torno dessa controvérsia arianista, ou seja, um movimento na igreja que começou a se avolumar e um grupo de pessoas começou a defender que Jesus não era Deus eterno, Deus poderoso, não habitava nele a plenitude da divindade, como diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Colossenses. Em razão disso, a igreja sentiu a necessidade de sistematizar suas doutrinas. E é assim, irmãos, que surgem o credo, os cremos, né? A confissão de fé da igreja. A Assembleia de Deus, por exemplo, está aí concluindo a sua declaração de fé, a sua confissão de fé, a fim de nós termos um documento legítimo, reconhecido pela igreja e que exponham as principais doutrinas que nós defendemos. Muito bem, nós estamos encerrando mais este bloco, convidamos você a continuar conosco. Logo em seguida, quando nós voltarmos, nós vamos dar ainda apresentar para vocês algumas objeções acerca da doutrina da Trindade. Continue conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco da nossa lição de hoje. Vamos aqui estudar o tópico 4 da nossa lição, resposta às objeções acerca da Trindade. Então, nós temos aí, por exemplo, os unicistas modernos que acusam os cristãos nos acusam de que essa doutrina da Trindade foi uma invenção do concílio de Niceia por ordem do imperador pagão que convocou aquele concílio e enfiou de goela abaixo na igreja essa doutrina da Trindade, etc. Mas o fato é que nós provamos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras, nós vemos uma farta quantidade de versículos bíblicos e de passagens bíblicas que mostram que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra, é um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai é Deus, diz que Jesus é Deus, diz que o Espírito Santo é Deus, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo poder, eles são oniscientes, são onipresentes, são soberanos, são eternos, são onipotentes. Então, tudo isso, todo esse conjunto de evidências irrefutáveis leva-nos à conclusão de que realmente o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é uma triunidade de três pessoas distintas, identificáveis, separadas, mas que possuem a mesma natureza. Assim como a água tem três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, porém possui a mesma substância, a mesma natureza, Deus também ele é formado por três pessoas distintas que possuem a mesma natureza. Então a gente percebe e vê ao longo da história da igreja que antes do concílio de Niceia, o Tertuliano ele já começara a rascunhar, ele já tinha começado a pensar sobre isso.
Então, já saindo da teologia bíblica e exegética para teologia sistemática, né, para explicar, porque a teologia bíblica e exegética mostra-nos para nós que realmente, pastor José Roberto, existe 3 pessoas que são chamadas de Deus, e essas 3 pessoas são distintas, elas não são a mesma pessoa, são distintas, são chamadas de Deus. Todas as 3 possuem os atributos exclusivos da divindade. Então a teologia sistemática chega à conclusão, sistematiza todas essas informações e chega à conclusão de que realmente existe a Trindade. É isso mesmo, pastor Fábio. E aí 4.2, a definição de Tertuliano, já que você falou de Tertuliano, Tertuliano foi um dos pais da igreja, uma frase célebre dele, né? O que é que Jerusalém tem a ver com Atenas? Então era uma preocupação que Tertuliano tinha de que o enfoque da igreja fosse mais bíblico, mais escriturístico e menos filosófico. E o nosso comentarista diz que ele é um neologista. Então a palavra neologia diz respeito à criação de termos novos. E aí o termo novo que ele criou foi justamente esse termo trindade, né, que vem lá do grego trinitatem, que dá a ideia de um Deus em 3 pessoas. E aí ele nos apresenta aqui uma definição, evidentemente o comentarista da lição, o pastor Ezequias Soares, ele faz questão de citar, baseado lá num texto Contra Praxeas 2, que é um texto apologético, né? Os pais da igreja, eles eram apologistas da fé e tinham uma preocupação de defender a fé cristã de vários ensinamentos falsos, equivocados, que estavam ameaçando a ortodoxia e a doutrina da igreja. Então, para defender que o Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, o Tertuliano ele utilizou o termo trindade, que nós já citamos aqui. Então, ele faz uma declaração que ele diz que todos são um por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério. Então ele reconhece o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja, ela tratou de elaborando esse conceito do ponto de vista da teologia sistemática, da análise bíblica, né? E aí eu aproveito aqui para dizer da importância da teologia, né? Alguns irmãos dizem assim, eu não quero saber de teologia, tal, etc. Mas a doutrina da Trindade é teológica, porque você perceba que graças à meditação nas Escrituras, ao estudo acurado das Sagradas Escrituras, foi que Tertuliano, Agostinho e os próprios defensores aí lá dos concílios foram capazes de chegar a esta conclusão, que é a conclusão de que Pai, Filho e Espírito Santo é Deus subsistente, né? Conforme nós já apresentamos aqui ao longo dessa lição. Então, pastor Fábio, depois de nós mostrarmos aí a contribuição, digamos assim, a colaboração teológica de Tertuliano, é importante que nós destaquemos também aí a formulação definitiva da doutrina da Trindade, que aconteceu a partir do Concílio de Constantinopla. Em 381 depois de Cristo, Constantinopla, é uma cidade que atualmente é chamada de Istambul, que fica lá na Turquia. É interessante que esses concílios, eles foram convocados e foram discutidos e debatidos no primeiro momento para tratar e estudar a respeito da natureza de Cristo, se Jesus era Deus ou se Jesus era homem, e depois chegaram à conclusão pelas Escrituras de que realmente Jesus é Deus, e depois também surgiu outro debate sobre a questão da natureza do Espírito Santo, e chegaram à conclusão de que o Espírito Santo também é Deus. E uma vez chegando a essa conclusão por meio das Escrituras de que não somente o Pai, mas também o Filho e o Espírito Santo também é Deus, e aí chegaram à formulação definitiva da doutrina da Trindade. Eu gostaria de ler aqui para o nosso querido telespectador, e você observe atentamente. Diz assim: dentro da essência una de Deus subsistem 3 pessoas distintas,
compartilhando uma só natureza divina comum. Cada pessoa da Trindade é eterna e cada uma é igual à outra em essência, atributos, poder e glória. Deus é uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Das pessoas da deidade, nenhum é Deus sem as outras, e cada uma, juntamente com as outras, é Deus. O Deus único e verdadeiro existe numa pluralidade de 3 pessoas identificáveis e distintas, mas não separadas. Então, pastor José Roberto, é o que chegamos, é o que a teologia sistemática, vamos dizer assim, conclui ao analisar toda a exegese desses textos bíblicos, né, que mostram a existência dessas 3 pessoas que são chamadas de divinas. Inclusive, só pode ser chamado de divino o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso mesmo, pastor Fábio. E para concluir, nós queremos ressaltar que esta é uma doutrina bíblica. Muito embora, conforme já dissemos, a palavra Trindade não seja encontrada na Bíblia, é uma dedução, é uma inferência teológica, mas a doutrina é evidente ao longo das páginas do Novo Testamento. Nós estamos encerrando o nosso programa, queremos convidar você para continuar o debate lá na sala de aula da sua congregação. É importante que você esteja lá, ali debatendo com seus colegas, ouvindo seu professor e amadurecendo cada vez mais na fé, no conhecimento da palavra de Deus. Então, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor, até o próximo programa, se Deus quiser. Nos acompanhe pelas redes sociais, no canal da Assembleia de Deus no YouTube, AD Mossoró Oficial, e também visite o blog do pastor José Roberto, subsídioebd.blogspot.com. Deus abençoe e até lá.